Bom, sexto ano. Como eu combinei com vocês, estou trazendo nossa revisão para a prova, tá? Nossa última prova do ano. E como eu falei ontem na videoaula, na aula do Zoom, perdão, vão cair os capítulos 16 e 17, tá? Esses aqui são os temas, vou colocar lá no grupo dos pais quando acabar essa videoaula. E conforme eu vou explicando, eu vou indo nos exercícios do livro, tá? Que alguns exercícios lá serão melhores para vocês darem uma estudada, para poder fixar bem aí e se prepararem para a prova, tá bom? Então vamos lá, ó. Os capítulos 16 e 17, eu estou cobrando Idade Média e fim da Idade Média, né? E aí nós começamos com o primeiro tema, que é feudalismo. Ou seja, vocês vão ter que estudar, né, o que significa esse feudalismo. Se eu não me engano, eu acho que no teste a gente já falou algo sobre isso. Eu não lembro agora se foi com vocês, se foi com o sétimo ano. Mas, em todo caso, o feudalismo ele é um modo de produção da Idade Média. Tá? Ele é a forma, é um sistema que existe na sociedade medieval, na qual as coisas são produzidas durante aquele tempo. Tá? Então, quais são as características do feudalismo medieval? A servidão, né? Ou seja, na Idade Média, a escravidão deixa de ser utilizada nos reinos europeus e passa a ser usado a relação entre senhor feudal e seus servos, né? E aí tem aquela dinâmica da terra, né? O servo ele está preso à terra, mas ele não é um objeto do seu senhor. Então, o senhor não pode fazer o que ele bem entender com o servo. O servo ele tem alguns direitos lá nesse feudalismo, tá? Então, o feudalismo é um modo de produção baseado na servidão, tá? E numa servidão coletiva, ou seja, dentro de um feudo existem vários servos que trabalham na terra e cedem sua produção para o seu senhor, tá bom? Lá no livro, a gente tem aqui, eu já separei aqui os gabaritos, já estou colocando lá na pasta, né? E vou colocar lá no grupo de vocês. Aí a gente pega aqui alguns exemplos de exercícios que falam sobre os sistemas aí que eu estou trabalhando. Na número 1 aí, da página 303, nós temos uma questão pedindo para definir o que é o feudalismo, né? E o feudalismo, como eu falei agora, é um modo de produção. E esse modo de produção está baseado nas terras que são de posse do senhor feudal e que os trabalhadores dessas terras são os camponeses, que são os servos aí do feudo, tá? Uma parte interessante aí do feudalismo é que as relações comerciais não serão tão desenvolvidas. Porque, como a gente já falou, o feudo, ele, de certa forma, ele é autossuficiente, ou seja, dificilmente ele irá buscar fazer comércio com outros feudos de outras regiões, já que dentro do feudo ele consegue produzir o seu próprio sustento. Tá? Então, voltando. O segundo tema agora é sobre o feudo e seus significados, né? Por que significados? Porque, como eu falo na videoaula lá do capítulo, o feudo ele tem diferentes sentidos na Idade Média. 95% das vezes, um feudo será uma grande quantia de terra, uma grande quantidade de terra, em que um suzerano passou para o seu vassalo como uma doação em troca de lealdade. Agora, às vezes o feudo ele pode se referir a outras coisas também, como cargos administrativos, ou posses valiosas, outras coisas assim, tá? Então, grande maioria das vezes, o feudo é um grande pedaço de terra que é doado do suzerano para o vassalo, tá? Mas, vezes ou outra, o feudo pode ser outras coisas também, tá bom? Aqui no nosso ano, a gente está trabalhando mais com o sentido de porção de terra mesmo. O terceiro tema, eu peço para vocês estudarem a relação de suzerania e vassalagem, entre suzeranos e vassalos. E o que é essa relação? Ela é uma relação de lealdade, tá, e de compromisso entre
um senhor feudal entre um grande suzerano e seus vassalos. Quem que é o suzerano? É o cara que está doando o feudo, tá? E o vassalo é a pessoa que recebe a doação desse feudo. Então, nessa relação de lealdade, o suzerano cede a terra para o vassalo administrar e o vassalo toma conta da terra ali, tem poder sobre aquela terra. Agora, qual é o compromisso de cada um? O suzerano se compromete ao doar a terra, ao doar o feudo, a não interferir na forma como aquele feudo será administrado. Ou seja, se eu sou um grande rei e eu decidi doar um feudo para um vassalo meu, eu ainda sou rei da região, mas eu não controlo aquele feudo mais. Quem controla é o meu vassalo. Tá? Em contrapartida, aquele vassalo ele tem a obrigação de ser leal a mim. Então, caso eu precise entrar em guerra com algum outro povo, alguma outra sociedade, aquele vassalo terá, por obrigação e lealdade, me ajudar. Tá? Quer dizer que não havia traição na Idade Média? Não, havia um monte. Tá? Mas essa relação de suzerania e vassalagem ela permanece até a Idade Moderna. Essa dinâmica de compromissos baseados na lealdade. Né? No nosso livro aqui, vamos ver aqui se eu acho alguma questãozinha. O feudo aqui na questão 3, ó. A questão 3 ela fala assim: o feudo passou a ser uma unidade econômica importante para a Europa na Idade Média. A sua compreensão e origem apresenta certa complexidade. Reflita e comente sobre o seu funcionamento. Né? O feudo é uma unidade política e econômica, ou seja, é uma grande porção de terra que seria usada na administração de um vassalo, aí, né, de um senhor feudal. Né? Enquanto era uma grande porção de terra, dentro daquele feudo, qual seria a relação produtiva? A gente teria um senhor feudal administrando, teríamos servos servindo ao senhor feudal, trabalhando na terra e tudo mais, tá? E aí o feudo, ele tem 3 partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comum, que a gente vai falar daqui a pouco. Na questão 4, está pedindo para explicar a relação de suzerania e vassalagem, né? E essa relação de troca com base em compromisso, com base numa lealdade, né? Aqui o texto ele coloca da seguinte maneira, o livro, né? Relação de ajuda mútua em troca de benefícios. O suzerano dava terras em troca de favores, enquanto o vassalo recebia terras e teria de garantir fidelidade e proteção ao suzerano. Ou seja, isso que eu acabei de explicar em outras palavras, né? E aí chegamos no nosso 4º tema. Vocês têm que estudar as 4 partes do feudo, que era o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Vamos novamente no livro para adiantar. O manso senhorial eram as terras dentro do feudo que pertenciam diretamente ao senhor feudal. E tudo que fosse produzido nas terras do manso senhorial seriam destinados ao senhor feudal e sua família. Tá? E os servos deveriam trabalhar nas terras do senhor feudal, nesse manso senhorial, durante alguns dias na semana. Tá? Era a obrigação do servo. O manso servil era a parte do feudo que era destinada para os próprios servos produzissem, para que os próprios servos produzissem o que era necessário para a sua sobrevivência. Claro, por estar dentro das terras do feudo do senhor feudal, parte do que fosse produzido no manso servil também era destinado para o senhor feudal, tá? Pois seria uma espécie de aluguel que o senhor feudal cobrava. Por fim, temos o manso comum, também chamado de manso comunal. E esse manso, ele representa a porção de terra dentro do feudo em que todos podem ter acesso, tanto os moradores do feudo, os servos, quanto o senhor feudal e tudo mais. Geralmente eram áreas florestais, onde você se extraía madeira, pescava e tudo mais. Tá? E aí a gente já matou o 4º tema. Na questão 5, eu peço para vocês estudarem a organização da sociedade feudal e seus papéis, nobreza, clero e servos. A nobreza era a grande administradora dos feudos. O senhor feudal era o nobre, o rei era o nobre, e por aí vai. E os vassalos eram nobres também. Então, qual é a função da nobreza na sociedade feudal? Ela tem, de um lado, administrar os feudos, administrar a sociedade. Ela tem postos de comando para isso.
Ela tem poder para isso. Do outro lado, a nobreza também é responsável pela segurança do feudo. É o que eu falei para vocês. Os cavaleiros, eles são nobres. Dificilmente você teria um servo com condições de comprar uma espada. A não ser que ele fosse um ferreiro. Mas mesmo assim, é muito difícil o cara ser treinado para a batalha. Só um nobre teria condição de fazer isso acontecer, né? Dele mesmo conseguir treinar, ter equipamento e tudo mais para proteger o feudo e ir para a guerra. O servo não. Tá? Então a nobreza são os membros de uma elite agrária que controla os feudos, né? E que administram os feudos, protegem os feudos e tudo mais. É a classe dominante da Idade Média. O clero é o segundo grupo social importante aí do feudalismo. E o clero é justamente o grupo da Igreja Católica, da Igreja Cristã na Europa, né? E a Igreja em si é uma grande senhora feudal, pois a Igreja também possui muitas terras em seu controle. E quem administra as terras da Igreja? Geralmente são bispos, tipo bispados e tudo mais. Então, tem só uma diferença. Quando o bispo morre, o feudo ele não vai para o descendente do bispo. O feudo ele volta para a igreja e a igreja decide qual será o próximo bispo a administrar a região. No caso da nobreza, se um senhor feudal morre, né, o feudo passa para o filho mais velho. E, novamente, gente, tudo isso que eu estou falando aqui eu expliquei bem mais detalhado lá na videoaula do capítulo 16 e 17. Então, assiste lá antes, tá? É bem melhor vocês assistirem lá e assistirem a revisão depois. Por fim, temos os servos. E o servo é o resto da sociedade europeia naquele momento. É o camponês, é o cara que trabalha na agricultura, é o padeiro, é o ferreiro, é o burguês, que a gente vai falar daqui a pouco, e por aí vai. Tá? E a função do servo é trabalhar na terra e desenvolver a produção, né? Gerar riquezas, desenvolver a agricultura para que essa sociedade consiga se sustentar. Na 6, eu peço para vocês estudarem impostos pagos pelos servos, como a talha, a corvéia, as banalidades e tudo mais. Lá no resuminho, está bem organizado sobre essas taxas aí. Então, deixa eu abrir aqui o nosso resumo para vocês verem. Eu não lembro agora se é capítulo 16 ou 17, tá? Espera só um momento, gente. Estou abrindo aqui. Aqui, ó. No nosso resuminho, ó. Lá no final, impostos aos servos. Né? Tínhamos a corvéia, que era o trabalho obrigatório dos servos durante alguns dias da semana nas terras do senhor, no manso senhorial. A talha era a taxa de cobrança por eles trabalharem no manso servil, ou seja, uma parte do que era desenvolvido no manso servil iria para o senhor feudal também. E a banalidade é a taxa, é o imposto sobre o uso das ferramentas, né? Que os servos utilizam na produção agrícola. E essas ferramentas também pertencem ao senhor feudal, já que ele é dono de toda a terra, de tudo que tem ali. Né? Tem uns outros impostos aí, mas que eu vou cobrar mais a corvéia, talha e banalidade, tá? Que são os que eu coloco, inclusive, aqui no tema. Na 7, o sétimo tema, né? Eu cobro a importância da igreja na Idade Média. Na Idade Média, nós já falamos, a Igreja Católica ela é uma grande senhora feudal, já falamos sobre essa importância administrativa e política da Igreja, né? Mas a Igreja também está responsável por duas coisas. Primeira, pela salvação espiritual das pessoas, já que a Europa, muitos povos europeus nesse momento são cristãos, e a Igreja é a referência do cristianismo aí. Então, ela que diz o que é pecado, o que são bons modos, o que não é, o que deve ser feito, o que é proibido e tudo mais. Além disso, a igreja ela tem um grande impacto na produção do conhecimento. É a igreja que está, ao mesmo tempo, produzindo novos conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, em que ela também censura conhecimentos que não fazem parte do seu modo de pensar. Tá?
Por isso, às vezes, que a Idade Média é também chamada de Idade das Trevas, tá? Esse é um assunto que a gente vai ver no que vem. Então, a igreja ela tem um grande poder político, ela tem um grande peso econômico, porque a igreja é uma grande senhora feudal, tem muitas terras, também enriquece. Ela tem um peso cultural enorme e um peso intelectual também. Além do mais, a igreja tem uma grande presença na sociedade. Tá? Os padres, os bispos, os monges, e por aí vai, são figuras de autoridade, são figuras que devem ser seguidas como exemplo. Né? E a igreja, ela age para manter isso funcionando, né? Para que essa visão continue existindo. No 8º tema, eu pergunto quem eram os burgueses e os burgos. Como eu falei para vocês, durante boa parte da Idade Média, o campo é o local principal. E, consequentemente, as cidades, que eram importantes na Idade Antiga, elas passam a ficar em segundo lugar. Isso muda na Baixa Idade Média, quando as relações comerciais voltam a acontecer. E nessa retomada das relações comerciais, muitas feiras passam a acontecer nas cidades, e nessas feiras nós teremos tudo que sobra nos feudos de uma região, que é produzido num feudo e não vai ser consumido, então ele é vendido, né, nessas cidades. E assim surgem essas feiras, e nessas cidades especializadas nesse tipo de comércio, elas se transformam em burgos, grandes centros comerciais. E os burgueses serão justamente os comerciantes que vão trabalhar nessas cidades, que vão vender nessas cidades. Tá? Na nona questão, eu pergunto o que foram as cruzadas e quais foram as suas consequências. As cruzadas, elas foram uma campanha militar e religiosa, tá? Na qual a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela estava preocupada em retomar as terras que ela considerava que eram importantes para o cristianismo, que seriam a Terra Prometida. Né? E assim, a Igreja, junto da nobreza, inicia uma campanha militar e religiosa avançando em direção ao Oriente Médio, combatendo povos árabes, combatendo povos que não eram cristãos e tudo mais. E nesse avanço, nós vemos que a sociedade europeia, que já estava retomando as relações comerciais, quando ela passa a ter contato com os outros povos do Oriente Médio, apesar de estar num momento de guerra, de conflito, ocorrem várias trocas comerciais também da Europa com esses povos do Oriente Médio. Tá? Então, as cruzadas elas intensificam a retomada dessas relações comerciais na Europa. E pessoas vão enriquecer com isso, principalmente os burgueses. Contudo, as cruzadas, em sua grande maioria, elas foram desastrosas. E a nobreza sai muito fragilizada, pois muitos nobres morrem nessas batalhas, e a igreja também perde um pouco do seu prestígio, já que a igreja é que está justificando que as cruzadas são necessárias, que elas são importantes e tudo mais. Então, as pessoas, a sociedade europeia, os servos mesmo, eles passam a questionar mais a nobreza e a igreja, apesar de que tanto uma como outra ainda dominarão a sociedade europeia por alguns séculos ainda. Tá? Por fim, eu peço para vocês estudarem sobre a peste bubônica, também chamada de peste negra. E o que foi isso? Foi uma grande epidemia que assolou a Europa aí na Idade Média, e no final dessa epidemia, 1/3 da sociedade europeia morreu. É estimado que 1/3 da sociedade europeia morreu decorrente dessa epidemia e de situações que foram consequências dela. Tá? Isso tudo, gente, vocês têm que ver na videoaula e têm que estudar no resumo. Não confia que somente com essa revisão vocês vão conseguir tirar uma boa nota. Lembra que é a última prova do ano, né? Além da última recuperação. Então, se tu tá com a nota mais ou menos, precisa dar uma melhorada, dá uma estudada boa agora, foca aí e é isso. Chega a semana que vem e arrebenta, tá bom? Basicamente é isso, gente. Eu coloquei aqui também os exercícios com o gabarito desses 2 capítulos, que vocês têm que estudar, pelo menos as questões que, quando vocês lerem aqui, vocês vão ver, ó, essa questão está dentro do tema que o tio Vinícius está cobrando. Então, estudem, tá bom? E qualquer dúvida, podem entrar em contato. Tá tudo aqui, ó. Coloquei do capítulo 16 e 17 juntos. Já está lá na pasta, eu vou colocar no grupo também. Tá bom?
Basicamente é isso, gente. Continuamos semana que vem na prova. Tá bom? Tchau, tchau.